Sr. Secretário de Estado. Bom, os fantasmas são sempre fantasmas. No momento, passados 10, 20 anos, vimos a saber as consequências daquilo que na altura eram só fantasmas. As consequências das PPPs eram só fantasmas, na altura a privatização da PT era só fantasmas. O mínimo exigível a um governo que privatiza uma instituição com 500 anos de existência, uma instituição que é de todos, que tem um peso e um valor incalculáveis no desenvolvimento económico e social deste país, o mínimo que se pode exigir é uma razão, uma explicação, um argumento, uma desculpa, se assim o quiser. Este governo disse várias vezes que estava preocupado com a qualidade dos serviços públicos em Portugal. Pois bem, como explica então a venda dos Correios de Portugal? Uma empresa que é reconhecidamente uma empresa moderna, com especialidade na área e nas atividades que desempenha. Como explica a privatização de uma empresa que é eficiente e é reconhecidamente eficiente? Este governo, e disse várias vezes, está preocupado com a sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. Diga-me então como é que justifica a privatização de uma empresa que só em 8 anos teve 440 milhões de lucro, e calcula-se um valor de 600 milhões, uma única vez 600 milhões, e vai trocar por uma empresa que só em 8 anos deu 440 milhões de lucro, sem falar em outros gastos que podem ser tidos com garantia de serviços mínimos. Este governo diz-se preocupado com o desemprego. Eu vou-lhe perguntar como é que explica a privatização de uma empresa que, ao longo deste processo, já despediu 4.500 trabalhadores e não sabemos quantos mais vai despedir, em que áreas do país, potencialmente no interior. Este governo diz-se preocupado com a justiça social, diz que é um governo com sensibilidade social. Diga-me então como é que justifica a extinção em muitas terras deste país, em muitas vilas, em muitas aldeias, do único ponto de contacto que centenas de idosos têm com os serviços públicos, o sítio onde levantam a pensão, o sítio onde levantam a sua reforma, onde fazem os seus pagamentos, o único contacto que têm com o Estado. Como é que justifica? Este governo diz-se preocupado com a coesão territorial. O que eu gostaria de perguntar é como é que vão explicar os senhores deputados das bancadas que suportam este governo, os senhores deputados que representam concelhos e distritos do interior, como é que vão explicar às suas populações, aos seus estudantes, aos seus empresários que vão perder postos de Correios, que não têm garantia, não são fantasmas, não têm garantia que amanhã não paguem mais pelos mesmos serviços e com menor qualidade, apenas porque são concelhos e distritos do interior. E por fim, Sr. Secretário de Estado, este governo diz-se muito preocupado com a credibilidade e legitimidade, muito preocupado com a responsabilidade. E eu vou-lhe perguntar como é que explica a entrega à JP Morgan da assessoria financeira da privatização do CTT. JP Morgan, a mesma empresa responsável pela maioria dos contratos swap com várias empresas públicas e que custaram, até agora, ao erário público 1.500 milhões, o dobro daquilo que prevê obter com a privatização do CTT. Não há explicação, não há razão, não há argumento. É fanatismo ideológico. E fanatismo ideológico, Sr. Secretário de Estado, não se explica, não tem explicação. Mas vê-se. E vê-se muito claramente quando sabemos que um dos fatores cruciais para a realização desta operação de privatização do CTT é a obtenção de uma licença bancária. E aí, de repente, faz-se luz, compreendemos o objetivo da operação. O que está em causa, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, não é só a privatização do CTT. O que está em causa é entregar ao desbarato, de mão beijada, a uma entidade privada, um banco nacional. Um banco com uma implementação local e nacional como nenhum outro. Um banco com um património como nenhum outro. E por isso, eu tenho de lhe dizer que não há nenhuma explicação para a privatização do CTT. Em Portugal, e depois da crise, concluo, Sr. Presidente, e depois da crise financeira, não precisamos de mais bancos, precisamos de mais serviços públicos, mais saúde pública, mais educação pública, mais correios universais e públicos. E é por isso mesmo que o Bloco de Esquerda irá pedir e propor a esta Câmara a cessação de vigência deste decreto que prevê a privatização do CTT e garanto que temos todas as razões e explicações para o fazer.